ao Agenda Cast, episódio número 16. Estamos aqui hoje para iniciar uma série mega especial sobre o produto final, um dos produtos finais do RPPS, que é a aposentadoria. Falaremos desde o surgimento, contexto histórico, até chegar nos dias atuais da Emenda 103 de 2019. E para falar desse tema, aliás, antes de entrarmos no tema, eu quero fazer uma entrega do mimo especial para nossa convidada de hoje, super especial, Carolina Violim. Carolina tem na empresa 20 anos já atuando com a RPPS, então especialista, conhece muito do tema, uma das nossas consultoras que mais domina o assunto. Já atuou em algumas áreas da empresa, tem especialização em previdência do servidor público, gerenciamento de projetos e outras importantes para o segmento e para o negócio. É uma satisfação para nós ter uma pessoa desse gabarito aqui no quadro da empresa. Carol, bem-vinda ao Agenda Cast. Obrigada. Receba esse mimo de todo o coração para que esse momento, esse dia de hoje fique memorável, né, da sua participação. Fica um marco, né, da sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigada. E já para nós iniciarmos falando um pouquinho desse bate-papo, né, gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais, falasse um pouquinho da sua trajetória aqui na Agenda Assessoria para nosso público conhecer um pouquinho mais da Carol Violim. Sim, vamos lá. Bom, a minha história aqui na empresa começou exatamente há 20 anos atrás, né? O meu primeiro dia de aula na faculdade de Direito foi o meu trabalho aqui na empresa. Eu iniciei no pensamento na área do direito, que foi a faculdade pela qual eu sou graduada. E esse pensamento vinha por gostar muito da parte administrativa, constitucional, previdenciária. Então, eu comecei trabalhando no jurídico com o Dr. Carlos, que é um dos sócios da empresa, e fiquei por 5 anos no jurídico. Lá eu trabalhei manipulando mesmo, executando, montando processos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos, né, vinculados ao regime próprio de previdência aqui no estado de Mato Grosso. E tinha muito contato também com o pessoal do Tribunal de Contas, então essa troca de experiência era muito boa, trouxe muitas experiências. Feito isso, né, ali montando o processo e tal, chegou um momento que eu acredito que precisaria de mais. E foi aí que eu comecei a trabalhar com software, né, a pensar no software. Porque quando a gente só executa, a gente não pensa muito além daquilo que poderia proporcionar para o cliente, né? Fica focada no processo, na montagem, Exato. Na análise processual e o resultado do processo. Exato, e eu gosto muito da parte tecnológica também, então eu comecei a trabalhar numa área, a qual você também foi coordenadora, né, que é a área de estudos técnicos. Então a gente juntava a parte do procedimento com a parte tecnológica e garantíamos uma entrega com mais qualidade ao cliente. Então, era o Copet à época, hoje é Refine, né? Já foi também a área de gerenciamento de projetos. E o Copet trouxe para mim, nossa, uma visão ampla daquilo que acredito que eu realmente queria, que era conhecer a tecnologia junto com a teoria. Isso me ajudou a abrir o leque de conhecimento muito grande. Nossa, foi muito importante na minha carreira aqui dentro da empresa. E depois do Copet, eu assumi a coordenação, né, da Copet, fiquei também por 10 anos ali, praticamente 10 anos, 9 anos, assumi a subgerência de atendimento ao cliente. Na subgerência tinha contabilidade, censo previdenciário, gerenciamento de projetos, implantação e atendimento. Além disso, você também coordenou censos, né? Esteve no campo ali, participei atuando ativamente. Acredito que eu participei de mais de 40 censos aí, 50 censos na empresa, de grandes, médio e pequeno porte, né? Então, a experiência que eu tive em relação às atividades fins e meio da empresa foram muitas. Começando ali pela montagem do processo, depois conhecendo um pouco mais o software, depois participando da execução de censos, de implantação. Eu já fiz mais de 15 implantações. Estava até contando clientes de ali. Todo porte, né? Pequeno, médio e grande porte. Sim, a minha primeira implantação foi em Sinop, que até hoje é cliente da empresa. E aí estou agora implantando Santa Catarina e Rondônia, que é já grande porte, estado. Sim. Então, muito bom esse conhecimento todo, e aí se foram 20 anos. Digo que esse podcast está sendo muito importante para o pessoal que está começando, quem está trabalhando aqui, que está querendo adquirir conhecimento.
e que nós não tínhamos isso à época. A gente buscava no papel a legislação, né? As pastinhas, as leis impressas. Nossa, quantas pastas ali eu montei pro Dr. Era Carlos caneta, ali. era marca-texto. Sim, separava a legislação por cliente, por ordem alfabética. Nós tínhamos um armário de A a Z ali, de cada cliente. Então, eu tinha o interesse de ler, inclusive, as leis. Saber que, por exemplo, quando um calculatorial é aprovado pela Câmara, tem projetos de lei, tem decretos, tem portarias, então a gente vai lendo, vai se interessando e vai conhecendo mais o sistema, né, do sistema previdenciário em si, tanto software como teoria. Então, essa foi a minha trajetória, 20 anos de agenda. Não quero dizer que eu tenho idade avançada, tá? Pelo contrário, é muito jovem. Ainda sou muito nova, tá? Eu comecei com 17, tenho 37, então são 20 anos aí redondo de empresa atuando nesse ramo. Tá no auge da idade profissional, pessoal, sim. Enfim, tem muito a viver e a contribuir. Sim. Vejam o conhecimento que a Carol tem pelo tempo de atuação em RPPS e em várias frentes, que agrega muito valor. Então você acaba conhecendo ponta a ponta. Sim. Tanto o RPPS quanto o software. E eu digo sempre que é um casamento perfeito, quando tem alguém que domina regras e tecnologia, porque consegue extrair e ter um resultado muito melhor. Quando você vai implantar no RPPS ou participar de qualquer debate, você consegue debater desde as regras previdenciárias quanto funcionalidades desse sistema. Então fica assim um casamento perfeito de um profissional completo, que é o ideal para nós estar no campo. E quando vai atender o cliente, não vai atender só aquela situação específica, mas qualquer outra que tiver ali consegue resolver pelo amplo conhecimento que tem. Parabéns, Carol, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a chegar nesse ponto. E às vezes não por falta de disponibilidade, mas também por não identificar com o tema, sim, né? Sim. Por, nossa, não estou no lugar certo, né? A função certa, porque tem isso também, né? A pessoa certa no local certo, na função certa, naquilo que ela consegue gostar mais do que não gostar, né? Então nós temos que ter os profissionais assim, e eu vejo que você é uma profissional nesse gabarito. Sim, eu apaixonei muito pelo tema, né? E quando a gente apaixona, vira amor, é difícil separar. Então é isso que aconteceu, virou amor e assim, acredito que por mais outros longos anos, tá? Tem que cumprir aí os 35 de INSS. Mas é um amor realmente, tá? Gosto muito do tema, gosto de trabalhar na empresa e quero contribuir sempre que possível, tá? Sempre que convidada, sempre que tiver oportunidade, estou à disposição. Você falando assim, 35 anos para chegar à aposentadoria, nós vemos que esse tema aposentadoria é o sonho de muitas pessoas, seja do servidor público, seja da iniciativa privada do RGPS, que é o INSS. Porque tem pessoas que ela faz toda a programação devida para chegar na aposentadoria. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. Sim. É até de realização de sonhos para alguns, né? Sim. Então vamos lá, Carol. Como nós iniciamos, fala para nós, afinal, o que é aposentadoria, né? Como que se entende por aposentadoria para nós já introduzirmos o tema. Hélida, a palavra aposentadoria, eu estive até pesquisando, a gente sabe, né, no modo mais simples o que é aposentadoria, mas achei interessante que a palavra aposentadoria, ela vem de uma outra palavra, né, ela é originada da palavra aposentar, que é descansar, repousar, e também originada do latim de aposento. Então, a gente percebe que a palavra aposentadoria, ela já tem uma conotação, né? Ali de repouso, de estar no seu lar, repousar, estar feliz, descansar. E a aposentadoria nada mais é do que isso, descansar. Porém, olhando pro lado previdenciário da situação, a gente sabe que a aposentadoria ela é um benefício previdenciário de caráter contributivo para aqueles trabalhadores que contribuem mensalmente e que por requisitos cumpridos, tempo, idade e até incapacidade permanente agora, faz jus a esse descanso remunerado. Então, também buscando um pouquinho do conhecimento da Seguridade Social, que tem 3 pilares, né, a saúde, a previdência e a assistência, a aposentadoria ela não deixa de ser um seguro, mas ele é um seguro que te cobra, diferente da saúde, que é direito fundamental, né? E a assistencial, que é para quem precisa, né? A previdência, então, ela passa a ser um seguro que tem caráter contributivo e a aposentadoria é o descanso naquilo que a gente fala que é o final. Então, eu contribuí para que eu pudesse descansar de forma remunerada. Então, a aposentadoria é isso, é descansar
para que era o descanso para aqueles trabalhadores que contribuem mensalmente e que também atingirem, né, direitos, requisitos para que isso aconteça. Você falou assim, aqueles que contribuem, nós podemos colocar 2 tipos de contribuição, a contribuição financeira e a contribuição da sua força de trabalho. Também. Porque no nosso caso, iniciativa privada, nós estamos aqui no dia a dia, nossa força de trabalho, construindo uma história, fazendo com que o nosso trabalho seja relevante para os RPPS, e tem ali o servidor público, que são os nossos clientes e a nossa pauta hoje, que também contribui aí com o poder público. Sim. E fornece aí para toda a população um serviço público, né, a qual eles estão investindo. Eles estão contribuindo com a sociedade e contribuindo financeiramente para chegar a esse sonho, que é a aposentadoria, atingindo todos os requisitos, né, atendendo Sim. todos os requisitos. Falando um pouquinho assim do contexto histórico, Carol, sempre existiu a aposentadoria, essa proteção, no caso da velhice, né, e no caso de invalidez, ou não? Como que podemos contextualizar o surgimento aí da aposentadoria, previdência social, no geral? Essa história ainda começou com o pensamento de como pensarmos coletivamente. Passou a ter um pensamento coletivo e o Estado se amparou muito em relação a isso, entregando pelo menos o mínimo os direitos fundamentais de cada cidadão. Então, na história da humanidade sempre houveram passagens em que o Estado, ou a igreja, ou o exército contribuía para aqueles indivíduos que trabalharam, por exemplo, o exército contribuiu para o exército, né, os cristãos com a igreja tal, e os menos favorecidos. Então teve essa contribuição a nível de assistencialismo antigamente. Hoje, a previdência que nós conhecemos hoje, ela só começou a ficar separada da assistência e da saúde em 77. Então, a história começou com esse pensamento coletivo. O Estado se amparou disso, vou provir essas pessoas mais necessitadas para garantir o mínimo de assistência para que eles possam sobreviver. Aí começou aí em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, a lei de amparo aos pobres, né? A Inglaterra, eu li algumas questões quando fiz a monografia para a faculdade, que eles não gostavam da cidade feia, né? Cheia de pessoas, cheia de pedintes, mendigos, né? E passaram a pedir um recolhimento dos cidadãos para que isso se acabasse. Para amparar essas pessoas, que elas saíssem dessa condição de rua. Saísse dali, parasse com esses pedintes, né? Então você já veio um primeiro marco. Assim, não no que conhecemos hoje, mas num formato em que o Estado falou, não, peraí, deixa comigo que eu vou começar a ajudar esse pessoal. E aí, mais pra frente, na Alemanha, aqui, o chanceler Otto von Bismarck também, ele instituiu um sistema nacional na Alemanha que hoje é o mais próximo do que nós temos de previdência social, em que as pessoas, né, que atingissem uma idade limite tinham garantias de aposentadoria, as pessoas com invalidez, garantias também salariais, pensão por morte. E naquela época, isso no século XIX, já havia uma ideia de contribuição tripartite. Estado, pessoas, né, os empregados e os empregadores. Então, começou no século XIX, o que a gente tem mais próximo de hoje, sabe? Começou, é claro, né, ali com uma ideia assistencialista, isso aí foi começando a virar uma questão de dinheiro, e ali na Alemanha, em 1883, foi o que mais chegou próximo do que temos hoje. E depois só de 40 anos, com a lei, com o decreto do deputado federal Eloy Chaves, que o Brasil começou a atuar nesse formato de caixas de aposentadorias e pensões. Então, foi basicamente esse envolto da previdência que nós temos hoje, começou lá na Alemanha. Antes disso, era um perfil mais assistencialista. E no caso dos servidores públicos também, né? Tem até aquela questão de que aqueles servidores que estavam mais próximos do poder, no centro do poder, eram os únicos que tinham acesso a algum tipo de benefício quando chegasse a velhice e até a invalidez, para prover ali a família, ou ele próprio. O Império Romano é um exemplo muito bom disso que você está citando. Por exemplo, o exército, os soldados do exército tinham ao final da vida ali, quando não conseguiam mais entrar na batalha, uma garantia de terra. Ou seja, uma recompensa de todo o trabalho executado para o Império Romano. Então acaba sendo próximo do
dos imperadores, das pessoas do exército, poder, né? Então, exatamente isso que você traz, né? Quem estava mais próximo, mais perto ali do governador, do presidente, dos senhores feudais da época, eram que tinha garantias mais relíquias em relação a isso. E no caso do servidor público, trazendo já para o nosso nicho, quais foram os principais marcos, né, para nós chegarmos numa estrutura de aposentadoria como é hoje, por exemplo? Porque, ok, nós começamos, teve as caixas assistenciais de pensão e tal, mas era ou para um público específico, você citou o exército, então era para aquele público, não era de acesso a todos, né? E aí tivemos também esse nicho, né, que trouxe específico para o servidor público. Sim. E aí temos a iniciativa privada e a outras formas, né? Sim. Do servidor público, quais foram os principais marcos? Então, o decreto de Eloy Chaves, ele trouxe sim o início ali, né, que eram as caixas de aposentadoria e pensão para os ferroviários, que era uma classe específica na época, que era inclusive a ferrovia ali, o pessoal que andava nos trens eram de grande luxo. Então, começaram a questionar os direitos, as garantias que não tinha. Então, o deputado federal Eloy Chaves instituiu esse decreto, que não durou muito tempo essas caixas, sabe, Hélida? Pouco tempo essas caixas duraram. As caixas eram mantidas pelos próprios ferroviários. Só que Getúlio Vargas, em 33, ele era autoritário, ele era de querer tudo para ele era centralizador. Então, Getúlio Vargas começou a extinguir as caixas e a instituir institutos de previdência social, IAPs. Então, várias empresas, inclusive o servidor público, o serviço público ali vinculado a Getúlio Vargas, a União, começaram a ter IAPs. E aí começou o servidor público também participar dessas IAPs, que passaram de caixas para institutos, na era Getúlio Vargas, em 33, tá? E essas IAPs, esses institutos, eram uma junção de várias empresas. Por exemplo, a Vale e a Samarco, são empresas de mineração no Brasil. Sim. Elas se uniram e formaram uma IAPs. Antes eram 2 caixas. Então virou um instituto de mineração. Todas as empresas de mineração eram vinculadas àquele instituto. Bancários, vários bancos. Todo mundo se juntou numa IAP. Servidor público, todo mundo numa IAPs. Tá? Então essas IAPs durou um pouco mais de tempo, tá? Do que o decreto de Eloy Chaves. Então, a partir dessas IAPs, que eram institutos de previdência organizadas por setores no Brasil, sim, aí tínhamos um setor do serviço público dentro de uma IAPs. E foi aí que começou a discussão da previdência do serviço público dentro do sistema previdenciário brasileiro, tá? Depois da era de Getúlio Vargas. Antes disso, tínhamos leis esparsas. Tínhamos Constituição no Império, tínhamos Constituição depois da pós-república, mas firme assim em relação à organização mesmo foi depois de Getúlio Vargas. E nesse período, os servidores, para terem acesso a benefícios, era organizado? Já exigia-se contribuição? Como que funcionava o acesso à apostadoria, por exemplo? Essas IAPs, elas eram ainda organizadas por empresas. Eu dei o exemplo da Vale e da Samarco, né? Então, era organizada pela empresa, mas tinha administração do governo, que no caso era Getúlio Vargas, até citei, que era um presidente mais centralizador, autoritário. Então, ele falava para essas instituições aonde investir, como gerir, dava o pitaco. O governo tinha o pitaco dentro das IAPs. E o servidor público, por exemplo, à época aposentava por tempo, 30 anos de serviço, só por tempo de serviço, não havia contribuição. Mas as IAPs de outras categorias, sim, havia contribuição, tanto da parte do empregado, empregador e também do Estado. Tá? Era para ter pelo menos a do Estado. Não era assim exigida e tem muitos temas que a gente busca, procura. Não tinha a regulamentação que se tem hoje, Não né? tinha. O intuito era arrecadar e capitalizar. Hoje não era uma repartição simples, né? Era capitalização. Então você arrecada e capitaliza para ter dinheiro na instituição, e não era assim. Tanto que essas IAPs poderiam pegar o dinheiro e construir coisas. Por exemplo, tem um bairro em Porto Alegre, você já foi em Porto Alegre, lá existe um bairro, uma vila, que chama IAPI, que era o Instituto dos
funcionários da indústria. Então, eles pegavam o dinheiro e formaram uma vila de casas. Temos também a história de Brasília, né, na era Kubitschek, que também construiu Brasília. Então, assim, esse dinheiro ele capitalizava, mas não havia retorno, porque era investido em outros lugares, outros padrões. Inclusive até no mercado financeiro, mas que não tinha retorno para o IAPS. Só para conceituar para o nosso público a questão do fundo de repartição simples e capitalização, né? Repartição simples é muito um modelo ideal, o INSS, que é a geração atual que está trabalhando, a força de trabalho contribuindo, ela está contribuindo para pagar os benefícios de quem está aposentado. Então eu contribuo e financio ali e acabo auxiliando para pagar o benefício de quem já está recebendo a aposentadoria. Repartição simples, em linhas gerais, funciona assim. E capitalização, você constitui fundo para si próprio. O melhor exemplo é a previdência complementar. Quando você vai num banco, por exemplo, e contrata uma previdência complementar, você vai lá e faz os aportes para garantir o seu próprio benefício. Você não contribui para benefício alheio, e sim para si próprio. Então, o fundo de capitalização funciona assim. E na previdência complementar do servidor público também é com capitalização, não repartição simples. E começamos assim a nossa história no sistema previdenciário brasileiro, no sistema de capitalização. Entende-se que deveria capitalizar na época, mas não foi bem isso que aconteceu e por isso que a gente tem esse déficit atuarial imenso na Previdência Social brasileira. Então foi assim que começou do serviço público. Depois das caixas de aposentadorias dos ferroviários, várias outras categorias também tiveram caixas, né? Mas Getúlio Vargas falou, não é bem assim. Eu que vou organizar, eu que vou dominar a situação. Criou institutos de previdência, mas setorial. Então todo mundo foi para aquele instituto, inclusive os servidores públicos da União. E aí partiu para outros institutos no Brasil. Essas IAPs, por exemplo, pendurou um pouco mais de tempo. Elas começaram a encerrar a sua atividade ali em meados de 66, 67, onde criou o INPS, tá? Então, em 67, acho que janeiro de 67, salvo engano, o INPS foi instituído, foi criado, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, mas que não tinha ainda se separado da saúde. Tá? Ainda existia saúde, ou seja, ainda existia benefícios que você deveria ter ou haveria de ter sem a contribuição, sem o recolhimento. O INPS juntou todas as classes, servidor público, metalúrgico, indústria rural, estagiário. Um instituto único para todos. Único, que é o nosso INSS hoje, tá? Hoje nós não temos saúde nem assistência junto, mas em 77 que foi a separação com o Simpas. E o Simpas, ele trouxe para nós o INAMPS, para quem lembra. E o INPS, eu peguei muitas certidões de INPS antigas para fazer processo. Nós temos o DataPrev, tinha vários outros institutos que grudaram no Simpas. O Simpas era um com 7 institutos. E o INPS era um deles dentro do Simpas. E de 77 até 1990, onde conseguimos separar a saúde da Previdência, tornando o INSS o Instituto Nacional de Previdência Social, de Seguridade Social, que é hoje o que temos no Brasil, desde 1990. Então, a Seguridade Social, que aí entrou a Previdência e Assistência, que aí divide-se saúde, né, e os programas assistenciais e a Previdência, sendo desses 3 a Previdência o único em caráter contributivo. Sim. E aí a Seguridade Social, a Previdência Social, aliás, também ela tem ali a sua estruturação, que hoje nós temos RGPS, RPPS e Previdência Complementar. Fala um pouquinho da diferença desses 3 regimes. Sim, o regime próprio de previdência, o próprio nome já diz, ele é próprio específico para assegurados efetivos, né? Servidores efetivos dos estados, municípios. Tem ali instituído o regime de previdência próprio, tá? Então ele é instituído por lei, não mais, né? Mas para aqueles que têm, todos os servidores efetivos estão vinculados ao regime próprio, então é exclusivo para servidores efetivos, tá? E o INSS para todos os restantes da categoria. Eu costumo dizer para a torcida do Flamengo, praticamente, o INSS... Para nós, da iniciativa privada. Iniciativa privada, trabalhador rural, estagiário, trabalhador individual. Então, todos aqueles que não estão englobados como efetivos, concursados de provas e títulos,
e que o Instituto, que o ente federativo não tem instituído no âmbito ali o regime próprio, está vinculado ao INSS. Até um ponto interessante que nós fazemos aqui na empresa um curso de formação de consultores, e é um curso, uma imersão que nós fazemos geralmente 45 dias, né? E aí tem sempre a primeira matéria que são conceitos previdenciários, que ou eu ou a Carol ministramos. E aí entramos em todos esses detalhes. E aí um ponto interessante que sempre coloco é, no RPPS, que é o regime próprio do servidor, o servidor, ele foi aprovado no concurso de provas e títulos e tomou posse, ele já está segurado pelo RPPS, ele já é um segurado, já está na qualidade de segurado. No INSS é diferente. Eu vim aqui na agenda, fui contratada, assinou minha carteira. Eu não sou automaticamente uma segurada do INSS. Eu só passo a ser segurada quando eu faço a primeira contribuição. A contribuição vai lá para o INSS, o recolhimento, aí sim posso dizer que eu sou segurada do INSS. Então tem umas diferenças, pequenas diferenças, né, entre os regimes. E cálculos. Que nós vamos abordar um pouquinho mais adiante. Né? Hoje o nosso episódio é para falar desse contexto inicial da aposentadoria, dessa evolução toda, até para conectar com os episódios posteriores. E já estamos, inclusive, na reta final do nosso podcast de hoje, Carol. Sim. E aí eu gostaria que você falasse dessa evolução da Previdência do servidor público para chegar nos tempos atuais, né? Houveram várias mudanças legislativas, emendas constitucionais, para chegarmos no modelo que é hoje. Fala para nós, assim, só dessa evolução, porque nos episódios posteriores vamos entrar especificamente nessas mudanças. Hoje é mesmo o aspecto geral. Bom, o marco principal foi em 1988, com a Constituição atual. Nós estamos na 8ª Constituição no Brasil, depois pós-império. Então, é claro, tivemos várias citações em constituições anteriores, da Previdência, dos professores, né? Mas nada muito sério como foi em 88. Então, em 88, o marco mesmo, assim, digamos, o servidor público foi reconhecido integrante da Previdência. Do servidor público ali foi 88. E depois de 88, tivemos ali a emenda 20, tivemos a emenda 41, a emenda 113, e também tivemos outras ali, da compulsória, da invalidez. 47, 70, né, que trouxeram algumas pequenas mudanças no regime próprio de previdência. Se nós pudermos dizer assim, o marco do sistema, o marco da previdência no Brasil é o decreto de Eloy Chaves? Não, né? Eloy Chaves não foi a primeira legislação a citar a previdência. Tivemos constituições anteriores a esse decreto de 23. Uma delas é a primeira Constituição da República de 1891, em que falava da aposentadoria por invalidez apenas, tá? E depois tivemos também o decreto de Eloy Chaves. Então, Carol, qual foi o marco da Previdência? Pô, o decreto de Eloy Chaves. Mas, inclusive é comemorado a partir do decreto dele. Isso, 24 de janeiro é o dia do aposentado. Então, não foi a primeira norma, nós tivemos sim outras normas anteriores a esse decreto que falava sobre a aposentadoria inclusive do servidor público, mas a gente diz que é o marco do sistema da Previdência Social que temos hoje. Tá? Para chegar no modelo de hoje. Exatamente. Então, partimos daí. As emendas constitucionais, a que mais teve, que abrangeu o servidor público foi a emenda, a Constituição Federal de 88, no artigo 40 ali, que realmente coloca o servidor público como figura integrante no sistema da Previdência Social de forma mais assertiva no que diz a categoria efetiva. E a emenda mais impactante, com maiores mudanças, foi a emenda 20, Sim. que trouxe umas mudanças substanciais aí no RPPS, no regime próprio. Mas vamos falar no outro episódio, porque é um tema extenso, para falar dessas mudanças todas aí, das emendas que aconteceram até chegarmos no modelo que é hoje, que aí é a 103, né, que é a última reforma, e eu acredito muito que ainda haverão outras reformas. Com certeza. Porque há muita mudança, tanto na questão social, na questão demográfica, a tecnologia também está aí para mudar muita coisa. Então, assim, a Constituição também sofrerá várias outras mudanças futuras. E a Previdência não fica isenta dessas mudanças. O importante é o pessoal saber o seguinte, que a Previdência ela teve um início assistencial, igreja, império,
teve para manter pelo menos o mínimo da dignidade humana antigamente. Que é inclusive um princípio, né? Isso é um princípio, exatamente. Então tivemos esse início assistencialista. Quando chegou no Brasil tinha ainda essa conotação de assistência e saúde de indivíduos menos favorecidos, e passamos com o tempo a partir para um lado contributivo, tanto que dos pilares da Seguridade Social, a Previdência é a única que tem caráter contributivo, porque realmente necessita diante de tanta assistência que foi dada no passado. Então é isso que é importante saber, começamos com esse caráter assistencial e no futuro, né, passou-se a ser um caráter contributivo e solidário. Caminhando para o fim do nosso Agenda Cast de hoje, ficou bacana esse bate-papo, até para nosso público contextualizar o surgimento da aposentadoria, a importância na vida de todos, porque a Previdência ela abrange a todos com as suas divisões. E para o pessoal, Carol, que querem aprofundar mais, conhecer um pouco mais tanto do contexto quanto da aposentadoria em si, os tipos que existem, que nós vamos entrar mais à frente também. Você recomenda alguma leitura, algum livro? Recomendo, inclusive nos meus trabalhos monográficos, né, tanto da faculdade como na pós, eu usei muito o Sérgio Pinto Martins, que ele é um doutrinador da área do direito previdenciário. Tem o Pedro Lenza, também, que é um doutrinador constitucionalista, administrativo. Ele também circula por esses dois ramos do direito, também aponta o previdenciário dentro do direito administrativo. Então, eu indicaria esses dois, doutrinadores, e uma leitura muito boa sobre a história, porque existem muitos marcos, sabe? Muitas datas a serem gravadas. E aqui nós estamos trazendo, assim, os principais, né? De forma macro. Muitas datas a serem gravadas, aí você vai entender o porquê que nós estamos desse jeito que estamos hoje. E assim, não tem como a gente passar para um podcast rápido tudo que a gente precisa passar. Todos os detalhes. E aí é importante porque às vezes as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado do tema falam, mas por que tem que reformar, por que essas mudanças, por que dessas regras de transição e tal, exatamente porque não conhece o contexto. Exato. Se conhecer o contexto de como surgiu, de como foi para chegar até aqui, vai conseguir compreender o porquê é necessário tantas reformas. Sugiro inclusive começar dando treinamento sobre conceitos previdenciários, porque faz com que vocês, né, aprendam muito da regra de negócio, inclusive da história da Previdência. Com certeza. Bom, para nós finalizarmos a Agenda Cast de hoje, quero desde já agradecer a sua participação, Carol. Ela estará conosco aqui nos episódios posteriores, então fiquem tranquilos que nós continuaremos aqui ainda por uma jornada sobre a aposentadoria. Quero te deixar à vontade para as considerações finais. Bom, quero agradecer a oportunidade, é bastante motivante participar do podcast na empresa, gosto muito do tema, já falei que na verdade nem apaixonada já passou para amor, um tema muito legal. Gosto de discutir muito o tema com os nossos clientes, então agradeço a oportunidade e estou à disposição para os próximos que vierem. Gratidão, Carol, gratidão a todos vocês que ficaram conosco até aqui. Se você ainda não segue nossas redes sociais, siga a Agenda Assessoria no Instagram, YouTube, Agenda Cast RBPS no Spotify, nos acompanhe. Toda semana nós temos novos conteúdos aqui, novos temas. Se tiver dúvida, reclamação, sugestão, elogios, estamos à disposição para ouvi-los. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.